eu fui convidado pelo Juninho para vir ministrar aqui, eu estava em casa, e uns dias depois eu costumo preparar a mensagem, e o Senhor ele me incomodou através do louvor que eu estava ouvindo em casa, ele me incomodou muito fortemente sobre a questão, quando a gente fala de conexão, que é o tema que vocês estão usando para hoje, o Senhor ele me incomodou muito com a questão da confiança mesmo. Porque para eu estar conectado a alguém, eu tenho que confiar nesse alguém, sim ou não? Você só está com o marido, você só está com a esposa, por quê? Porque você confia nela. Você só é o abaixo do seu chefe, por quê? Porque ele confia em você. Você só está nessa igreja primeiro, porque você confia em Deus. Segundo, porque você confia que os pastores que estão aqui são preparados e condizentes para levar a sua vida através do Evangelho, morar no céu. Ou seja, a conexão ela está atrelada automaticamente à palavra confiança. E aí o Espírito Santo falou muito forte comigo, me perguntou: filho, será que a gente confia mesmo? Filho, será que você confia mesmo? Porque, irmão, falar eu confio é muito fácil, mas confiar é a mesma coisa de você falar eu amo você, mas uma fala de eu amo sem nenhuma ação que demonstre esse amor significa nada. Ah, eu confio. Mas a farinha pode estar quase faltando, o azeite pode estar quase se esgotando. Será que eu confio? Ah, eu confio. Só que o mar está revolto e meu barco está quase virando. Eu comecei a lembrar da história de Pedro. Vocês lembram? Quando eles estavam andando no meio do mar, nessa navegação, e a palavra diz que o mar estava revolto, o mar estava bravo. Meu irmão, se você já foi para a praia, se você já teve a oportunidade de pisar na areia da praia, você entrou lá no mar, tem os irmãos que é um pouco mais corajoso, vai um pouquinho mais profundo, tem os irmãos que não tem tanta coragem, fica até o joelho, e tem os irmãos que seguem o conselho do pai e da mãe, até o bico tá bom, mas para isso aqui não pode. E aí, se você está no mar e vem aquela onda um pouquinho mais forte, e ela bate, ela te... Você até quer ficar forte nela, você até quer não se mexer, mas não dá. Porque a onda ela bate e é forte, ela é mais forte que eu e você. E naquele momento nós estamos falando de uma grande tempestade. Quando nós falamos dessa história, eu não estou falando de uma ondinha que estava levando eles um pouquinho, não, meu irmão. Nós estamos falando de um pessoal primeiro, que era gabaritado para estar ali para dizer: tempestade é boa, tempestade é mais ou menos, tempestade está ruim demais, ou o tempo está ótimo. Por quê? Porque eram pescadores, pessoas vividas, sabiam de mar, de rio a pavio. Então eles sabiam que o mar estava muito bravo. E quando eles falaram que o mar estava bravo e o barco estava quase virando, é porque o negócio estava muito estreito, a onda estava muito alta, o vento estava muito forte. E interessante é, nessa tempestade, Jesus vai aparecer. Lembre, confiança. Só que é interessante dizer que em algumas tempestades, Jesus ele está no barco, ó. E aí nessa tempestade, mano, meu irmão, bonitinho, lindinho, você chega nele, toca nele, viu? Jesus. Eu não sei se o senhor está percebendo. O vento é um pouquinho forte. Eu não sei se o senhor viu, mas o mar está meio agitado. Assim, se o senhor quiser, a gente não morrer, dá um jeito aí. E aí Jesus, quando está dentro do barco, ele olha e fala: para de vento, calma de mar. E aí essa tempestade que estava quase virando aquele barco, ó. Só que interessante é dizer que tem tempestades que ele não acalma, mas ele quer ver você confiar. É impressionante, meu irmão, porque se aquele Jesus que acalmou a tempestade vai aparecer nesse mesmo momento de uma tempestade, vai aparecer nesse mesmo momento de uma turbulência, vai aparecer nesse mesmo momento, minha irmã, que a senhora um dia perdeu o controle, pediu ajuda, ele ajudou. O que a senhora automaticamente vai pensar? Se eu pedir ajuda, ele vai me ajudar? É lógico. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está andando sobre as águas. E aí eles vão olhar e eles não estão conseguindo ver direito, eles não estão conseguindo enxergar e interpretar se é Jesus ou se é um fantasma. Por quê? Que aqui eu pego a primeira. Por quê?
É o Senhor? Então, se é o Senhor, me manda aí ter contigo. Meu irmão, por isso que é bom saber pedir. Porque quando ele fala, me manda aí ter contigo, eu só escuto uma palavra, então. Lembra quando você falou assim para ele, me usa? Ele falou, então. Lembra quando você falou para ele, eu quero sentir mais da tua presença? Ele disse, então. Lembra quando você falou, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, minha casa, minha família não pode ficar assim, 2023 vai ser diferente, eu quero entrar e o ano vai ter que mudar. Então ele disse, olha, então. Só que interessante, meu irmão, lembre sempre, nós estamos falando de um meio, de um marco, uma tempestade. Como é que está a sua vida hoje? Ele falou então, vem, mas ele não acalmou o mar. Ele falou então, vem, mas ele não fez o vento cessar. E aí agora vai ser a parte da confiança. Desço do barco ou não desço? Acredito que é ele ou não acredito? Só que aí eu vejo uma coisa muito, muito linda, meu irmão. Por quê? Porque às vezes, como o Júnior disse aqui, Isaac estava sendo levado para ser imolado, e do outro lado, sem Abraão ao menos esperar, estava Deus levando o cordeiro para ser sacrificado. O que é que você está dizendo com isso, Bruno? É que quando Deus está do outro lado da montanha fazendo aquilo que você não está vendo, não significa que Ele não está fazendo. Você não está enxergando Ele, está parecendo um fantasma, a situação parece que vai derrubar tudo, mas Ele está continuando dizendo, vem, você não está me vendo, filho, já que você não está me vendo, então faz só como o Jó fez, porque Ele simplesmente ouviu, Ele ouviu e sentiu. Irmão, aquele momento em que Pedro escuta, eu tenho convicção do que eu vou te falar. Quando ele ouve Jesus dizer, então vem, ele não estava vendo, mas ele conhecia a voz daquele que era. Você já percebeu que algumas situações na nossa vida, quando parece que a gente não está conseguindo fazer nada dar certo, vem uma voz e diz para você, meu Deus, você nem vê nada, mas Deus manda alguém para te dizer, não pare. Ele manda alguém para dizer, não larga. Ele manda uma situação, ele transforma uma coisa no dia a dia, só para fazer você continuar acreditando, continuar caminhando. Porque ele tira. E naquele momento a confiança que Pedro vai ter, meu irmão, vai gerar algo para ele extraordinário. Porque o ordinário era Pedro tentar descer e afundar. Fica para nós, irmão. Se a gente está na beira da praia sentado tomando guaraná, aí para uma lancha um pouquinho mais para frente, e aí o camarada começa a andar sobre a água, o que você vai pensar? Louco, aquilo ali não pode estar acontecendo. Irmão, não tem como andar sobre a água. Me fala mais uma pessoa, só mais uma, que viveu o que Pedro viveu. Só me fala mais uma que está relatada na Bíblia sem ser Jesus que andou sobre as águas. Você está entendendo? Eu vou traduzir. A confiança vai gerar uma coisa para a sua história, para a sua vida, que ninguém ainda viveu. Se você acreditar nisso, você vive isso. Isso é confiança. Quando a gente confia, a gente vive uma coisa que ninguém vai viver. Por quê? Porque a história que Deus tem para você é sua, porque você acreditou, você confiou, você tomou a decisão de descer do barco. E quando você toma a decisão de descer do barco, não desce sem uma palavra. Por quê? Pedro desceu, mas Pedro desceu com uma palavra. Qual era a palavra? Vem. Glória a Deus. Quem chama, garante. Jesus chamou Pedro, Pedro começa a andar. Você conhece a história. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, meu irmão, imagina, conjectura essa história, por favor. Imagine Pedro andando sobre as águas. Agora é interessante, porque Pedro começa a caminhar, irmão, e quando ele começa a caminhar, eu começo a olhar para quem está no barco. Porque quem está no barco nem sempre tem o mistério com quem está fora do barco. Quem está no barco podia mesmo conhecendo o Messias, olhar e falar assim, ah lá é Pedro, o impetuoso, ah lá é Pedro, o corajosão, é Pedro, vai afundar, vai parar. Meu irmão, quantas vezes você já se deparou na sua vida com momentos aonde as pessoas olharam, aonde a situação olhou para você e disse, você não vai aguentar, você vai parar, você vai falir, você
vai cair, você não vai mais, você não consegue, você não pode. Só que você continuou andando, continuou caminhando. O vento bateu, a onda estava alta, mas lá na frente tinha alguém dizendo: vem, vem. E aí, meu irmão, a Bíblia vai dizer que aquele homem desce. Imagina se ele fosse se preocupar, irmão, com o que os outros estavam falando. Então fica para nós aqui, ó, não se preocupe com o que estão falando ao seu respeito. Se preocupe com quem te chamou, se preocupe com o que você está fazendo por ele, para ele. Porque se ele te chamou e você está no propósito, fica tranquilo, porque quem te guarda não dorme, não tosqueneja, e ele é bem presente no meio da angústia. Pedro começa a andar. Só que não andava, não. Ele começa a andar e ele vai sentir medo. Sabe o que quebra a confiança? Repita comigo, você nunca mais esqueceu. O que quebra a confiança é o medo. O que quebra a confiança é o medo. O medo te paralisa. O medo te joga numa cisterna para você não viver as melhores coisas que estão preparadas para você. Quantas foram as vezes na sua vida que você pensou: aí eu vou abrir um negócio aqui, vou fazer uma coisa. Ai, não, melhor não, porque vai que não dá certo. Ah, não, mas eu vou entrar na faculdade, mas eu não consegui pagar. Celular, não, melhor não. Ah, não, mas eu vou trocar o carro de celular, mas vai aumentar a parcela lá, não sei. Não, melhor não. Ah, eu vou dar um dízimo na igreja, eu vou ofertar. Não, melhor não, porque vai que eu não consigo lá. Ele te congela de viver as melhores coisas da sua verdade. Pedro sentiu medo. Quando Pedro sentiu a tempestade, quando ele sentiu medo, e meu irmão, aqui é que eu acho o nosso Jesus muito lindo. Porque muita gente, quando Pedro começou a afundar, provavelmente olhou e falou: olha lá, falei! Só que tem um que não te ajuda, não te julga, não te aponta, não te discrimina e não quer saber se você errou. Ele te viu confiar, ele sabe que você desceu do barco enquanto muita gente podia descer, não quis descer, se acomodou, e ele está vendo você caminhar no meio dessa tempestade e está aqui para te ajudar. Jesus, quando vê que Pedro começa a afundar, e aqui eu acho lindo demais, porque a Bíblia diz: e Pedro afundando. Meu irmão, cá para nós, o afundando me traz um tempo. E aqui eu aprendo outra lição: eu nunca afundo do dia. Eu nunca vou afundar do dia para a noite. Eu afundo porque uma pequena coisinha que eu fiz um tempo atrás, ela se torna um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior. E aí sai do meu controle. Eu sinto a tempestade. E aí eu abro. Entenda que quando a gente afunda, foi alguma coisa que foi crescendo, até chegar numa situação que só Jesus pode te ajudar. Só que sabe o que é lindo? É porque Ele é presente. Porque quando Pedro começa a afundar, para Pedro, Jesus estava longe. Para Jesus, Pedro estava perto. Não, você não entendeu. Aleluia. Para Pedro, ele estava dizendo assim: poxa, eu bebi essa semana, eu errei, eu não posso ir na igreja, eu não consigo adorar, não vai dar, Jesus não vai me ouvir. O céu está de bronze, eu nem sei por que eu estou indo. E para Jesus você está perto. Para você está achando que você é indigno, que não pode, que não dá, que não tem como, porque você falhou, porque você errou. Meu irmão, lavados estamos nós no sangue do Cordeiro, e uma vez que nós somos lavados, jamais a gente perde esse sangue. Então aquilo que te afastava, aquilo que te colocava para baixo, o pecado que te manchou, ele não te mancha mais. Ele não tem o poder de tirar a conexão que você tem com o Pai, é sua. Para Pedro ele estava longe, mas para Jesus ele estava bem pertinho. Por quê? Porque quando você está falhando, é que ele está mais perto de você para você falar. Quando você está errando, é que ele está mais próximo de dizer: filho, e se você não consegue, ele ainda tem uma mão que, mesmo que você afunde, essa mão forte dele, ela pega e segura a sua, te traz de volta à superfície, te faz respirar de novo e leva você de volta.
Pode ser que no meio do caminho você precise de ajuda, não tem problema, Ele está ali para te ajudar. Glória! E essa confiança que Pedro viveu foi uma confiança atrelada a confiar em Deus por conhecer Ele, por saber quem era Jesus e o que Ele podia proporcionar. Quem sabe você está aqui hoje e não conhece Ele por inteiro. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Lindo. Mas tem uma outra forma de conhecer confiando nele, que é através da fé. Nós lemos aqui Malaquias 4:2. Quando nós lemos essa história de Malaquias 4:2, existe uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos aquela mulher, a Bíblia relata que ela tinha muito dinheiro, ela tinha condições. Através das suas condições e do dinheiro, ela procurou absolutamente tudo para que ela fosse curada. Ela veio aqui em Dayatuba, pagou o melhor médico, não deu certo. Ela foi em Sorocaba, pagou o melhor médico, não deu certo. Ela foi lá em Itu, onde eu moro, pagar o melhor médico, não deu certo. Ela foi para fora do Brasil, ela pagou lá também, não deu certo. Aquela mulher procurou, bateu, e ninguém resolveu o problema daquela mulher. 12 anos com aquele fluxo de sangue. Eu começo a entender, meu irmão, e eu gosto muito de analisar as pessoas, quando Deus coloca alguém dentro da Bíblia numa história. Imagine agora, vamos começar só pelo psicológico dela. Imagina o psicológico dessa mulher. Vamos começar dizendo que essa mulher não tinha amigos. Tudo bem para você? Essa mulher não tinha um parente que ligava, mandava um WhatsApp para falar: oi, como é que tá? Tudo bem? Qual é o fluxo? Deu certo com o doutor? Nada. Ela não tinha uma amiga para bater na porta para tomar um café ou um chá. Ela não tinha um pastor para ligar e falar: ora por mim. Irmãos, sozinha, sem ninguém, intitulada Mulher do Fluxo de Sangue. Se você já leu essa história, eu quero que você diga para mim o nome dela, você sabe? Porque o título era Mulher do Fluxo de Sangue. Perdeu até a identidade. Imagine você, meu irmão, agora, a moral. O psicológico dela é extremamente abalado. O psicológico de uma mulher dessa, sem ninguém, sozinha, aflita, tentou tudo, tinha tudo, perdeu tudo. Vai cometer um suicídio, varão? Um tapa. Já não tenho nada mais a perder. Psicologicamente totalmente aflita, abalada e precisando de ajuda. Agora vamos falar do lado moral dela. Imagina essa mulher toda vez que ela saía de casa. Por quê? Porque essa mulher, com certeza, ela bebia, ela comia. Imagina essa mulher saindo de casa para ir pegar água no poço que seja. Quando ela estava com o baldinho dela lá para ir buscar água, todo mundo olhando e dizendo: olha lá vai a suja, lá vai a imunda. Você viu? Aí aquelas fotinhas gostam de compartilhamento de informação. Você sabia, pastor, que não existe mais fofoca? É compartilhamento de informação gospel. Não existe. Não existe mais a fofoca. Imagina as pessoas falando. Alguém chegou novo na cidade, não conhecia a história dela. E aí chega e fala assim: tá vendo aquela ali? Era rica. Posso descer? Era rica. O que aconteceu? Então ela tem uma doença. Fluxo de sangue, hemorragia, parece. Nossa. Ela gastou tudo, não tem mais nada? Nada. E não deu nada certo? Não deu. Nossa, coitada, né? Imagine a moral dessa mulher, irmã. Imagine o olhar das pessoas para ela quando ela andava. Imagine a roupa que ela vestia, que na época tinha que ser uma roupa que mostrava que ela era suja, que ela era imunda. Para quê? Para que ninguém tocasse, porque se tocasse, ou se ela tocasse, tornava-se imundo com ela. Ninguém podia encostar. E ela também não podia encostar em ninguém. Imagina essa mulher indo comprar um pãozinho. O padeiro vendo, na hora que ele viu, põe o pão aqui, entra todo mundo, deixa ela pegar. Quando ela pegar, passa um álcool gel, limpa a bancada, se não troca a bancada que ela pegou ali. Você já imaginou a moral dela, irmã?
Imagina se ela estudasse na sua escola. Ia ser legal? Imagina se ela frequentasse o seu trabalho. Como é que ia ser? Você ia gostar de ser tratado como ela? Aquela mulher não tinha o sinônimo da confiança. Ela não tinha conexão. Ela não tinha conexão com pessoas. Ela não tinha conexão com o amor, com o carinho, com o afeto. Ela não tinha conexão só com um abraço. Ela não tinha. E agora nós vamos encontrar essa mulher desesperada. E a palavra vai nos dizer que essa mulher rejeitada, essa mulher deixada de lado, essa mulher esquecida, julgada, e essa mulher intitulada de mulher do fluxo de sangue, ela vai tomar uma decisão por algo que ela ouviu. Parece muito a história, né, que nós contamos agora. Ela tinha visto Jesus? Não, mas ela ouviu que ele ia passar. Pedro tinha visto Jesus? Não, mas ele ouviu que ele chegou. Perceba, nem sempre você vai ver ele, mas escute. Não perca a conexão da audição com o Pai. Aí aquela mulher, quando escuta, Jesus vai passar por aí. Provavelmente, irmãos, ela escuta isso daí, vamos sempre andando no meio da cidade, alguém comentando, porque ninguém ia chegar nela e falar assim: viu, irmã, Jesus vai passar por aí, ele pode ajudar. Porque não tinha mais o sinônimo da empatia. Eu só quero saber de mim, ela quis saber. Aquela mulher agora, quando ela vai saber que Jesus vai passar, vai gerar dentro dela a primeira coisa que tem que gerar no ser humano para algo acontecer: fé. Ela vai acreditar. Ela vai falar: se eu tão somente tocar na orla da veste do mestre, eu serei curada. Aqui eu aprendo uma lição, meu irmão. Você quer vitória? Determina antes. A gente tem que determinar antes dela acontecer, porque aquela mulher falou: se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela determinou antes a vitória dela, dizendo: eu vou tocar, e quando eu tocar eu vou ser curada. Aquela mulher vai até eles, obrigado. Aquela mulher vai até Jesus. Quando ela vai chegando perto de Jesus, imagina aí, irmão, olha para nós, Indaiatuba, pega esse bairro só aqui. Imagina que esse bairro era a cidade onde ela estava. Esse bairro, se você morar aqui por 10 anos, pastor, o senhor é capaz de dizer que o senhor conhece todo mundo, ou pelo menos uma boa parte? Se o senhor morar aqui 20 anos, o senhor pode dizer que mais ou menos o senhor conhece boa parte? Todo mundo sabia quem era a mulher do fluxo de sangue. Quando ela passava, todo mundo já identificava: lá vai a doida, ah lá, gastou tudo, perdeu tudo, ai que dó, meu Deus. E ainda tem os piores que falam assim: ai que pena. Imagina aquela mulher agora saindo para ir de encontro com Jesus. Jesus está andando e aquela mulher está indo de encontro a Jesus. Quando ela vai chegando perto, as pessoas, meu irmão, com certeza começam a se afastar. Eu não posso encostar nela, porque se eu for encostar nela, eu vou ficar impuro. Eu não posso chegar perto dela, porque se eu chegar perto dela, eu me torno imundo. Todo mundo começa a apontar e dizer: mas o que vai fazer essa louca? O que vai fazer essa maluca? O que ela está pensando que ela vai fazer? Aonde ela vai? Ela está pensando que ela vai chegar perto de Jesus. Ela uma pancada na cabeça. Meu irmão, mas são coisas assim que mudam a vida de alguém. Às vezes, quando todo mundo está olhando para você e dizendo: você é maluco, você é doido, para com isso, volta, larga, para. É nessa hora que você tem que dizer: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, eu vou ser curado. A minha vida muda se eu tão somente. Ninguém está entendendo o que ela está fazendo, mas ela sabe. Ninguém está compreendendo o que ela definiu dentro dela, mas ela sabe. E é isso que mais importa. É aquilo que você sabe que você é com ele, e não o que os outros pensam a seu respeito. É o que você tem de identidade com ele, que importa, que vale, e não o que te julgam, o que te apontam a dizer ser. É o que você é. Aquela mulher definiu: e vou tocar na orla do mestre. A orla, meu irmão, era um cordão que ficava bem aqui na parte de baixo, aonde ficavam os mandamentos trançados de azul e branco. Quando nós lemos essa passagem que eu acabei de ler para vocês, que o sol da justiça resplandecerá, aquela mulher nem sabia, mas a partir do momento que ela tocasse, o sol da justiça ia resplandecer sobre a vida daquela mulher. A Bíblia
parasitas serão sarados. Asas no hebraico é canaf. Canaf significa orla. Quando ele está dizendo aqui, quando você tocar na orla, será curado. Isso já era profetizado em Malaquias. Quando nós olhamos para essa passagem, você consegue entender que ela foi tocar não por simplesmente tocar, porque lá em Mateus também está dizendo que os enfermos foram levados até Jesus para que tocassem somente na orla, porque na orla tinha cura. Então aquela mulher, ela não foi lá somente curir, ela não determinou tocar por tocar, não. Ela sabia o que ela estava fazendo lá. Eu vou tocar porque eu sei que quando eu tocar, na orla tem cura, na orla tem mudança, na orla minha vida vai virar, na orla a coisa vai andar. É esse Jesus que nós precisamos, tendo a certeza de que se a gente tocar, a gente sabe o que está fazendo. Está tocando por quê, não? Porque vai mudar. Está tocando por quê, não? Porque vai transformar. Esse Jesus é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. Aquela mulher chega, irmão. Aqui eu vou fechar, senão eu vou embora, meu pai. Subir. Aleluia. Aquela mulher vai chegar, irmão. Quando ela chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ela toca em Jesus. Deixa eu ver se não passei não. Aquela mulher vai tocar em Jesus, irmãos. Quando aquela mulher toca, você já leu a história dela? A Bíblia ela é enfática que quando ela meu irmão, fecha o olho um minutinho só. O Espírito Santo falou para mim uma coisa aqui agora, desceu agora, irmão. Eu vou passar o que ele me falou. Existem coisas que estão dentro de você, no exterior está tudo bonito. Você está conseguindo se blindar bem. Você está enganando a pessoa que está morando com você. Você está conseguindo passar uma imagem de que está tudo certo. Mas o papai disse para mim por dentro, tem coisas aí há mais de anos que ele precisa tratar. E ele está me dizendo nessa noite, filho, eu vi. E através de um toque, essas coisas que te afligem há anos, a partir de hoje elas passam de existir, elas não existirão mais. Os medos que estavam parando até hoje não irão te parar mais. A insônia que te perseguia não vai fazer você perder mais sono. O medo, a falta de coragem, ela não terá mais poder sobre você. O Espírito Santo me impulsiona a te dizer que a partir de hoje, através desse toque, a partir de hoje, através desse encontro, as coisas elas começam a entrar de novo no lugar. Aquilo que estava bagunçado dentro da casa, ele está mandando eu te dizer, vai ter honra, aonde a desonra ficou, a dupla honra vai chegar, aonde tudo estava quebrado, papai me manda te dizer, eu trago tudo novo, eu não conserto nada, eu limpo, como sopro no meu espírito, e eu faço as coisas novas, eu trago coisas novas, eu trago vestes novas, eu trago louvor novo, eu trago unção nova, eu trago sobre você. Aquela mulher, naquele momento que ela toca, 12 anos da vida dela que afligiram ela, passam a se transformar em nada. Ela toca e a Bíblia diz, automaticamente, instantaneamente, aquela mulher foi curada. Podia parar aqui já, meu amigo. A cura dela já estava com ela. Podia parar aqui. Pastorzão, ela foi buscar, recebeu. Já estava bom, não estava? Só que tem coisa, irmão. Como esse capítulo é doido. Porque Jesus estava atendendo a filha de Jairo. Aí Jairo está lá esperando. A filha vai morrer. Jesus
sabe o que é doido aqui? Eu vou te explicar. Aquilo que queriam que fosse público, ele tornou privado. Aquilo que a mulher queria que fosse privado, ele tornou. Glória a Deus. Você é doido, meu irmão. Você queria que Jesus fizesse, estava bom só para você. Você queria que Jesus transformasse, estava bom se ele fizesse, e só o seu marido saber. Estava bom se só sua esposa soubesse. Não, meu irmão. Vai saber aquele que apontou, vai saber aquela que desacreditou, vai saber aquele que digitou. Ele transforma em público aquilo que você quer em privado, para te honrar, para te honrar, para te honrar. Aquela mulher, quando toca, Jesus fala que ele tocou. Meu irmão, os próprios discípulos olharam e falaram mesmo, mas peraí. O senhor está de brincadeira. Se Jesus fosse funcionário, ele falava, alguém me tocou a vida. Eles deixaram a data figurando, tocando em minha vida. Jesus foi tocado por aquela mulher. E eles vão perguntar a Jesus, mas como é que a multidão te aperta, te oprime? Como é que o senhor pergunta que ele tocou? Aí entra a mudança. Por quê? Porque ela saiu de casa então com fé. Ela saiu de casa determinada. Hoje não volto do mesmo jeito. E aí quando a gente sai assim, sai virtude. Muita gente toca por tocar, mas quando a gente determina e toca, tem virtude. Jesus olha e fala, rapaz, é porque de mim saiu virtude. E eu tenho que saber quem foi, meu irmão. Aquela mulher, o maior costume da vida dela era se esconder. O que ela tinha de maior costume na vida era fugir, se esconder. Ela não queria se revelar, ela não queria falar. Por quê? Porque ela é abençoada, pensou. Se eu falar, eu vou ser julgada. Se eu falar, eu vou ser apontada. Se eu falar, eles vão zombar de mim. Se eu falar, vão me apontar, vão falar as coisas que eu não quero. Mas não. Jesus tira todo aquele costume do coração dela e começa a implantar uma coisa: coragem. Porque onde morava a desconfiança, tem que habitar a confiança. Aquela mulher, a partir daquele dia, começou a ter coragem na vida. Por quê? Porque Jesus falou, eu não saio daqui enquanto ninguém falar quem me tocou. Aquela mulher vendo que não podia se esconder, como diz a Bíblia, ela vai levantar a mão e vai falar, não fui eu. Aí, meu irmão, que é lindo, porque aqui eu fecho. Saiu de casa conhecida como mulher do fluxo de sangue. Saiu do lar sem um pai, sem uma mãe, sem irmãos. Saiu do lar, pastor, sem um pastor sobre a vida dela. Saiu do lar dela sem ninguém no âmbito espiritual para cuidar dela. Saiu do lar dela depressiva, cabisbaixa. Saiu do lar dela com uma expectativa de que tocar ela ia ser curada. E aí ela toca, ela é curada. Só que o maior projeto de papai não é curar o seu exterior. O maior projeto de papai é óbvio, meu irmão, que é lindo. Eu vi um paralítico sair andando, é lógico que eu quero ver um cego enxergar, é lógico que eu quero ver um surdo ouvir, mas papai, o plano dele era, eu vou para lá, para quê? Para buscar aquilo que se havia perdido. Ou seja, Jesus veio para aquela mulher de forma espiritual e física. Primeiro, ele se revelou Deus de forma física, curando o físico dela, mas ele não podia dispensar ela sem curar a alma, sem curar o espírito, sem curar a moral, sem curar a integridade psicológica daquela mulher. Por quê? Porque com você não foi assim. Ele não curou você por fora e por dentro com aquela mulher ia ser diferente. Quando aquela mulher fala, fui eu, sabe o que significa? Ela se entregou, assim como você também fez. Quando você se entrega, ele olha para você e fala, filha. Ele olha para mim e para você e fala, Júnior, filho, vai em paz, a tua fé te salvou. Ei, meu irmão, sabe o que eu quero dizer nesse trecho? Primeiro, quando ele chama varão de filha, ele estava dizendo, você a partir de hoje tem pai. Ele estava dizendo, você a partir de hoje tem casa. Ele estava dizendo, você a partir de hoje tem família. Ele estava dizendo, você a partir de hoje tem alguém que cuida de você. Filha! Aí depois que ele dá o nome dela de filha, ela deixa de ser mulher de sangue para ser filha. E aí ele diz, vai em paz, porque ele sabia que ela estava perturbada. E ele dá paz para ela. E ele revela a tua fé. Ei, meu irmão,
Ele quer conhecer você por dentro, irmão, para dizer para você: filho, eu estou contigo. Você errou, você falhou, tudo bem, mas uma vez, filho, como diz Tom Carter, sempre. Quando o filho erra, o pai corrige porque ama. O pai te ama quando está te corrigindo. O pai te ama quando está puxando ali um pouquinho. Ele te ama. O projeto de Deus é que você olhe no céu. Essa palavra é para dizer para você: filho. É para dizer para você: um toque, um só, pode mudar todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida. Para fazer, muito obrigado pela paciência em me ouvir. Que Deus abençoe você e sua casa. Tudo aquilo que chama pelo seu nome, que seja abençoado e próximo nas mãos do papai. Deus abençoe a vida de vocês.